Meu amigo, convidando o pessoal aí. Eu sei que o pessoal tá chegando, já estamos aí com o pessoal aparecendo. Mais um que chegar na live eu vou começar, hein? Vou começar o assunto sobre nossos filhos nasceram para brilhar. O meu filho, o seu filho, os nossos filhos. Deus criou os nossos filhos com um lindo projeto, com um lindo plano. E eu tenho certeza que você entende isso também e vai ser o principal colaborador para que o seu filho tenha todo sucesso. Nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, mas a falta do conhecimento de muitos pais tem impedido o sucesso dos filhos. Com certeza, você, eu, poderíamos estar vivendo coisas ainda maiores do que já estamos vivendo, simplesmente se os nossos pais tivessem feito alguma coisinha diferente daquilo que eles fizeram. Olha lá, chegou aqui a senhora Calixto, ela é lá de... Como é que chama? Do meu amigo pastor Gustavo Poubel, não é? Que bacana, é a nossa aluna também aí da Escola de Pais. Então vamos lá, pessoal, eu quero começar falando com vocês então sobre esse tema, que os nossos filhos nasceram para brilhar. E olha só, quando a gente fala que os nossos filhos nasceram para brilhar, o primeiro entendimento que eu quero que você tenha é que o seu filho não nasceu simplesmente para brilhar na questão desse mundo, tá? Porque às vezes a gente fala, o meu filho nasceu para brilhar, aí a gente vê muitas pessoas, o que nós mais temos visto hoje são casos de pessoas fazendo sucesso, tá? Pessoas fazendo sucesso no mundo, às vezes cantores, muitas vezes artistas, que você vai ver o histórico da pessoa, você vai ver da onde a origem dela, ela cantava na igreja, ela vem de uma família que tem o temor no Senhor, e de repente no meio do caminho encontrou a fama, encontrou o sucesso, só que essa fama e esse sucesso que o mundo oferece, ele pode trazer um brilho momentâneo, e esse brilho é terreno, diferente do brilho que nós que cremos em Deus, você que crê em Deus, o brilho que o seu filho, eu e você precisamos brilhar, ok? Então, você que está assistindo aqui e está compartilhando com o pessoal, é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, nós vamos falar um pouco da importância de desenvolver a identidade dos nossos filhos, como isso é importante. Pensa comigo, muitos pais, sem o conhecimento, muitas vezes sem o conhecimento das Escrituras, falam coisas para os filhos que marca a vida do filho, ou simplesmente traz um abalo destrutivo na vida dos filhos. Então pensa uma coisa comigo. Você teve a sua infância, de repente, pode ter sido muito boa ou muito difícil. A gente sabe que a infância ela é tão importante na vida do ser humano, porque é na infância que tudo aquilo que vai ser projetado para a vida adulta, ela acontece na infância. Eu sempre gosto de dizer que nós somos que nem um HD de computador limpo, não tem nada nele. E quando você nasce, você começa a crescer, esse HD começa a ser preenchido por vários programas. E as pessoas responsáveis para colocar o programa em você são os adultos, né? São os pais, principalmente os pais, mas tem os professores, tem os tios, tem os familiares, aqueles que nos rodeiam. Então, veja bem, do 0 até os 7 anos de idade, a gente observa principalmente que a criança, ela absorve pouca informação, pouco conhecimento a respeito daquilo que vai formar na identidade dela. Mas o maior impacto na identidade da criança é a partir dos 7 anos. Por que eu digo isso para você? Eu digo isso com base na própria Bíblia, porque a Bíblia traz para nós o entendimento de que a vida ela é feita por ciclos, né? A nossa vida é feita por ciclos. Se você observar, a Bíblia diz o seguinte, que Deus criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, e no 7º dia é o período de descanso, é o período de desfrute. Então esse é o período que a Bíblia define, é um ciclo de 7 anos. Então esse ciclo de 7 anos, 6 anos produzindo, e o 7º ano é o ano do transbordo, é o ano da colheita,
é o ano do desfrute. Então, a nossa vida é assim. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, que a partir do ano que vem começa um novo ciclo na minha vida. Por quê? Porque eu vou fazer 43 anos. Eu vou fazer 43. Então, com 42, fechou um ciclo. Porque os ciclos são formados de 7 em 7 anos. Então, a criança, até os primeiros 7 anos de vida, ela absorve em torno ali de 5% das informações que são transmitidas a ela. Mas o maior período de impacto é dos 7 anos até os 10 anos, mas o ciclo vai até os 14, né? O ciclo vai até os 14, mas o principal é desse período de 7 a 10. Você pode perceber que nesse período foi o período de maior assimilação de conhecimento, de crenças que você recebeu. Então, nessa faixa etária, quando a criança sofre traumas, quando a criança sofre medos, quando a criança sofre abandono, todo esse período vai determinar muito do que ela vai viver na fase adulta. Então você vai, não é incomum, pela verdade é até bem comum, você vê muitos adultos com 30, 40 anos, até 50 anos, tendo comportamento devido às suas crenças que foram recebidas lá na infância. Então você vai encontrar adulto com 50 e poucos anos de idade com muito medo. Medo de perder familiares, medo de perder dinheiro, medo de perder os bens, medo de perder a própria vida. Então, de onde vem esse medo? É importante a gente falar isso. De onde vem o medo? Na verdade, existem 2 tipos de medo. Existe o medo que nós entendemos que é o medo físico, tá? É o medo físico, é o medo, por exemplo, se você pega uma criança, um adulto e você leva em cima de um edifício. Quando essa criança chega no alto de um edifício, ela recua, porque esse é o medo físico, esse é o medo natural de proteção que foi estabelecido dentro de nós. Mas tem o medo emocional. E esse medo emocional não foi algo que foi gerado em você por você. Foi um medo que alguém colocou dentro de você. Olha que coisa interessante. O medo, ele foi colocado dentro de você por um adulto. Ou por uma notícia que você viu. Então é a mesma coisa. Esses tempos eu estava falando com o Joshua. Tinha um circo aqui na cidade. E eu falei que ia levar ele no circo. Aí ele falou, não, eu não gosto de circo, eu não quero ir no circo. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Eu sempre, quando ele era pequeno, eu cheguei a levar ele no circo 1 ou 2 vezes. Aí ele falou assim, eu tenho medo de palhaço. Eu falei, medo de palhaço, filho? Por quê? Da onde vem esse medo, né? Porque nós nunca assustamos, eu nunca assustei ele com esse negócio de palhaço. Aí ele começou a contar uma história da qual ele vivenciou na escola com os amigos. Então você vê, ele não tinha medo, mas esse medo foi embutido nele através de conversas com os amigos. Então, o medo emocional é o medo que alguém colocou em você. E esse medo te gera bloqueio. Esse medo te gera... ele te sabota. Ele não vai permitir que você faça muitas coisas que você poderia fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Antigamente tinha aquela história que os pais falavam assim, vem para dentro, senão o homem do saco vai te pegar. Quem lembra disso? Do homem do saco? O homem do saco vai te pegar, menino, entra para dentro de casa. Da loira do banheiro, lá no banheiro tem a loira do banheiro. Então são medos emocionais que são colocados dentro da criança. E esse medo bloqueia. Esse medo impede sucesso. Esse medo impede a pessoa de viver grandes coisas. Então, de repente, o que a gente observa? A gente observa adultos não tendo coragem de empreender, não tendo coragem de tomar uma decisão, não tendo coragem de viver mudanças, não tendo coragem de falar aquilo que realmente pensa, porque tem medo. E esse medo que ele tem foi gerado por alguma situação que ele vivenciou. E é interessante porque quando a gente olha para as Escrituras, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Então veja bem, se o seu filho, você identifica no seu filho medo disso, medo daquilo outro, o que você deve atentar? O que ele está ouvindo, o ambiente que ele tem frequentado, que tem alimentado uma série de medos na vida dele. E você precisa trazer para o seu filho um entendimento de que Deus está conosco. E Deus diz o seguinte, Jesus por vários momentos ele disse o quê? Não tenham medo, eu estou com você. E isso é fantástico quando você observa que a Bíblia diz exatamente isso, que nós não precisamos ter medo. Então você precisa trazer esse entendimento para o seu filho sobre os dois tipos de medo. O medo físico, que é um medo da preservação, que é um medo importante, né? Porque se nós não tivéssemos esse medo, nós iríamos chegar na beira de uma montanha e pular, nós chegaríamos na beira de uma sacada da casa e pular, porque você não tem esse discernimento do medo. Mas esse medo foi colocado dentro de nós através do fisiológico. Esse medo é para autopreservação. Mas os medos emocionais que são gerados dentro de nós através da fraqueza de um adulto, quando traz esse tipo de brincadeira ou esse tipo de situação, e isso vai gerando medo nos nossos filhos. É a criança que tem medo do escuro. A criança só tem medo do escuro porque alguém falou mal do escuro. Ah, cuidado, vai ficar tudo escuro. E isso vai gerar o que na criança? Medo. Só que nós não imaginamos, o adulto não imagina o quanto que esse medo vai ser prejudicial na vida adulta. Porque esse medo vai acompanhar. Pensa o seguinte, pessoas que dizem, eu tenho medo de voar de avião. Eu tenho medo de avião. Mas de onde vem esse medo? Com certeza, esse medo vem através da quantidade de informações de catástrofe, a quantidade de informações que essa pessoa ouviu. Ela ouviu, o avião caiu, aquilo caiu. Às vezes vai ver documentário de acidente de avião. Então pensa o seguinte, tudo aquilo que você focar, ele vai expandir. Então o medo, ele é alimentado. Da mesma forma que você alimenta o medo, você precisa entender que é importante alimentar a fé. Por quê? A fé vem pelo ouvir, mas também a fé se alimenta pelo ouvir. Então a gente deve ouvir aquilo que é bom, a gente deve ouvir aquilo que é perfeito, a gente deve ouvir aquilo que é agradável, a gente deve ouvir aquilo que é puro, a gente deve ouvir as coisas que são do alto. Então você conscientizar o seu filho que ele não precisa ter medo. Por quê? Porque Jesus disse, não tenha medo, eu estou com você. Então, olha só, já estou até falando de um assunto que não era nem programado para a nossa live de hoje, mas isso faz toda a diferença para que o seu filho viva a plenitude. Mas isso que eu estou falando não é simplesmente para o seu filho, mas também para você. Porque muitos pais replicam o aprendizado que tiveram com seus próprios pais. Você se torna um multiplicador de crenças negativas, um multiplicador de crenças limitantes. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles venham brilhar. Os nossos filhos precisam brilhar. E a principal pessoa que vai lapidar os filhos são os pais. Então veja bem, o brilho que eu estou dizendo não é o brilho do sucesso do mundo, não é o sucesso desse mundo, não é a fama desse mundo, não é um brilho do que esse mundo oferece, é um brilho que vem do céu, é um brilho que vem do alto. E eu quero falar para você, eu quero mostrar para você, olha só, a palavra diz em Filipenses capítulo 2, tá? Filipenses capítulo 2, no versículo 15, diz assim:
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Então olha só o que as Escrituras estão dizendo, que existe uma geração que está corrompida, e é muito claro a gente observar hoje isso. Nós vivemos num mundo onde a depravação está escancarada. Nós temos dificuldade de assistir televisão com a nossa família. Nós temos dificuldade de deixar os nossos filhos utilizar o aparelho celular. Nós temos dificuldade até mesmo dentro da própria escola dos nossos filhos. Por quê? Porque essa geração está corrompida. A geração que nós estamos vivendo é uma geração corrompida. É uma geração que tem vivido e tem propagado a depravação. Mas a Bíblia diz assim, que nós somos filhos de Deus numa geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, olha que maravilha, a Bíblia está dizendo assim, que nós nascemos, os nossos filhos nasceram para brilhar numa geração corrompida e depravada, como estrelas do universo. Então o entendimento que nós precisamos ter é que o meu filho não pertence a esse mundo. Nós não pertencemos a este mundo, a sua família não pertence a este mundo. A nossa família pertence aos céus. A sua família, ela foi preparada para exalar a presença de Deus. Por isso que eu falo, não é um brilho que o mundo aprova. Porque, você viu, aquela pessoa lá começou na igreja tocando, era da igreja, e agora ela está no mundo cantando, fazendo isso, olha as músicas que essa pessoa canta, olha como ela dança, olha o que ela faz, porque hoje está muito fácil dizer que é cristão, que é um evangélico, que seja, mas na verdade, a fama que o mundo oferece, o brilho que o mundo oferece, é diferente do brilho que Deus oferece para nós, os seus filhos. O brilho que Ele nos oferece não é para sermos luz no meio de trevas, mas se fazendo por trevas, agindo como trevas. Não, essa luz é diferente. Nós somos uma luz diferente. Nós temos que preparar os nossos filhos para eles serem luz, como estrelas, no meio de uma geração que está corrompida. Existe uma necessidade hoje. Hoje existe uma necessidade, que é a necessidade que os filhos de Deus se manifestem nessa geração. Que eu e você, como filho, venhamos preparar os nossos filhos para brilhar nessa geração. Olha aqui, Jesus, certa vez, ele disse o seguinte, em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Existe um clamor, existe um grito vindo do céu, dizendo: ei, entenda de uma vez, vocês são luz no meio deste mundo corrompido. Então o seu filho, ele nasceu para ser essa luz. E você tem essa responsabilidade de conduzir o seu filho para que ele venha brilhar no meio de uma geração que está corrompida. Que o seu filho venha se manifestar nessa geração que está depravada. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou preparar o meu filho? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos tomar a forma desse mundo, se conformar com esse mundo. O primeiro entendimento que os nossos filhos precisam ter é que esse mundo que nós vivemos, ele é corrompido. Esse mundo tem situações e tem questões que são más, que são ruins. E eles precisam aprender a discernir isso, e é você quem vai ensinar. É você que vai ensinar o seu filho a discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Você vai ter que ter essa via aberta com o seu filho, para que ele possa aprender com você a ser luz, a brilhar. Porque, olha que maravilha,
A Bíblia diz: vocês são a luz do mundo. Ah, se nós entendermos isso e vivemos essa realidade, que nós somos essa luz, que nós precisamos preparar os nossos filhos para ser essa luz. Sabe, é quando os amigos dos seus filhos começam a ter um comportamento que o seu filho identifica e fala: não, esse comportamento não foi o comportamento que eu aprendi com os meus pais. Esse tipo de conversa não é o tipo de conversa que eu aprendi com os meus pais. Esse tipo de comportamento não é o comportamento que eu aprendi com os meus pais. E ele se ausenta, ele impede, ele rejeita, ele diz não, porque não compete com os princípios que você ensinou para ele. Então, logo, você está fazendo o seu filho brilhar no meio da escuridão. A Bíblia diz que todos nós somos filhos da luz, filhos do dia. Então você precisa trazer esse esclarecimento para o seu filho. Você precisa a cada dia trazer esse entendimento para o seu filho. Ei, filho, preste atenção. Você é luz. Você realmente é diferente. E como que você pode ajudar o seu filho? Eu vou dar 3 dicas para você aqui, ok? 3 dicas de como você pode ajudar o seu filho a ser essa luz. Fazer o seu filho brilhar no meio da escuridão. Tá bom? Vamos lá, então eu quero trazer para você. Primeiro de tudo, nós precisamos entender a importância da identidade dos nossos filhos. Olá, Neide, seja bem-vinda. O que nós estamos aqui trazendo é o seguinte entendimento. Nós precisamos fortalecer a identidade dos nossos filhos. Aí você pergunta: como que eu faço isso? Como que eu vou fortalecer a identidade do meu filho? Como que eu vou fortalecer a identidade da minha filha? É tão importante esse assunto identidade. Por quê? Porque tudo aquilo que você tem de comportamento está relacionado com a sua identidade. Se você se acha com medo, se você se acha fraco, se você se acha incapaz, tudo isso está ligado com a sua identidade. Aquilo que foi formado em você e que você pegou isso como sendo verdade. Ah, eu não consigo. Ou até mesmo através de atitudes que você vivenciou. Pego, por exemplo, se você teve uma criação e o seu relacionamento com o adulto foi um relacionamento de autoritarismo, tá? O adulto que cuidou de você era muito autoritário, ele batia, ele colocava de castigo, ele era assim, trazia muita rigidez. Automaticamente você foi criado com base do medo. Medo de apanhar, medo de ficar de castigo. Então tudo que quando você era criança, tudo que você fazia com medo da consequência que você poderia viver. Então você se cobrava demais, existia uma cobrança absurda e você nunca conseguia satisfazer os padrões que eram estabelecidos. Porque você buscar um sucesso, você buscar uma perfeição com medo, o medo te impede de chegar na perfeição. O medo te impede de chegar no excelente. O medo vai impedir você de chegar no extraordinário. Então é como se fosse assim, toda vez que você ia fazer prova, se você tirasse uma nota ruim, a sua mãe ou seu pai, o responsável, colocava você de castigo, ou punia você, ou deixava de presentear aquilo que falou que ia te presentear. Trabalhava sempre com suborno. Se você tirar a nota boa, você vai ganhar um presente. Eu vou te dar o videogame, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Então você assimilou que para você ganhar alguma coisa, você tinha que oferecer algo no mínimo no padrão da exigência que aquela pessoa colocava para você. Então hoje você é um adulto que faz muita coisa esperando a aprovação dos outros. Por quê? Você cresceu buscando a aprovação daqueles que te cercavam. Eu tenho que tirar boa nota porque senão minha mãe vai me bater. Eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou ganhar presente. Então o tempo todo, tudo que você fazia era em busca da aprovação das pessoas, não em busca de uma plenitude pessoal, porque o adulto não te ensinou a isso. O adulto tem que ensinar o quê? Você, filha, você, filho,
tirou nota X na prova. Você deu o seu melhor? Ah, não, eu não dei o meu melhor, pai, eu não fiz isso. Então, o que você pode fazer na próxima para melhorar? Posso fazer isso, 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 isso. Você entende que o maior prejudicado foi você? Entendo. Então, você leva consciência. E aí, a partir daí, essa criança começa a fazer o que ela deve fazer e fazer bem feito, não com base na aprovação das pessoas. Ela não procura a aprovação dos outros. Ela procura satisfação e plenitude nela mesma. Então, se você é um adulto que procura e o tempo todo está preocupado com aquilo que está ao seu redor, às vezes você quer mostrar para o seu pai, mostrar para sua mãe que você é capaz. Então, automaticamente, você se torna um adulto, mas ainda com as mazelas de infância. E nós queremos que os nossos filhos cresçam e brilhem nessa geração. Eu quero, você deseja que os seus filhos cresçam e brilhem. Então você não pode ter uma criação com base no medo. Por quê? Você precisa entender. Você deseja que o seu filho, eu quero que você escreve aí, vamos lá. Você deseja que o seu filho busque de você, tenha com você, melhor, respeito ou medo? A sua educação, a sua criação de filhos é com base no respeito ou com base no medo? O que você deseja? Como que você quer que o relacionamento seu com o seu filho seja? Seja através do medo ou seja através do respeito? Escreve aí, deixa eu ver. Medo ou respeito? Como que vai ser essa relação entre você e o seu filho? E a sua filha? Respeito. Mas olha só, muitos pais querem que os filhos o respeitem. Mas a técnica que os pais utilizam não é técnica de respeito, é técnica de medo. Então veja bem, se eu quero que o meu filho me respeite, eu não posso trabalhar com a didática do medo. Então, eu quero que o meu filho me respeite. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você é um adulto, o seu filho é uma criança. A criança, por si só, ela já sente a inferioridade e ela já sente a desvantagem em relação a um adulto. Então, quando esse adulto vai corrigir a criança de maneira física, pegou um chinelo, pegou uma cinta, isso para a criança é uma agressão, é uma violência, porque essa criança ela não tem nem como se defender. Essa criança está desprovida de força para se proteger. E aí esse pai que cria esse filho em cima da violência, ele quer respeito. Mas o respeito a gente não impõe, o respeito a gente conquista. Você precisa conquistar a confiança do seu filho. Através do exemplo, através da conversa, através do ensino, através da reflexão. Então veja como isso é importante. Por quê? Porque se você educar o seu filho com base do medo, o seu filho vai crescer e vai viver a vida inteira, como eu já disse, procurando a aprovação dos outros. Procurando fazer coisas para agradar as pessoas ao redor. E sempre que alguém o critica, ou sempre que alguém tem uma opinião contrária dele, ele fica magoado. Ele se sente menosprezado, inferiorizado. Por quê? Porque alguém se posicionou contrário a ele. E ele se sente frustrado porque não conseguiu agradar. Pensa uma coisa, o ponto mais importante e um desbloqueio que todos nós precisamos, que muitos adultos precisam, viver esse desbloqueio, desbloquear com essa intenção de fazer coisas para que os outros sejam agradados por aquilo que eu faço. Entenda uma coisa, você não tem que fazer algo para agradar as pessoas.
Porque eu sempre digo para os meus filhos, só importa agradar uma única pessoa. Só importa agradar uma única pessoa no mundo, na terra, no universo, no céu, na terra e debaixo da terra, nos 3 reinos, só importa agradar uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Quem que você acha que é essa pessoa que você tem que agradar? Escreve aí. Quem você diz que é a única pessoa que nós devemos agradar no mundo, no universo, nos 3 reinos? No céu, primeiro reino, na terra e debaixo da terra. Nos 3 reinos, só importa agradar a Deus. A Bíblia diz assim: tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então, o que você deve fazer na sua vida? A questão a ser respondida é: eu estou fazendo com a intenção de agradar o único e o verdadeiro motivo da minha atitude? O que eu estou fazendo está agradando a Deus? O que eu estou fazendo está agradando ao meu Senhor? O que eu estou fazendo está agradando aquele que me chamou? O que eu estou fazendo está agradando aquele que me tirou das trevas e me fez viver no reino de luz e me fez luz? Eu estou agradando a Ele? Então você tem que estar ciente que quando você estiver agradando a Deus, vai ter gente que vai estar desagradada com você. E vai ter pessoas que vão criticar. Vai ter pessoas que não vão gostar e não vão aceitar. Mas o que importa, a resposta é: Deus está se agradando com a minha atitude? Entenda de uma vez por todas, ensinar para os nossos filhos que se os nossos filhos estiverem do lado de Deus, eles com Deus, eles sempre serão maioria. Quem estiver do lado de Deus sempre será a maioria. Então veja, a nossa identidade, ela é formada ao longo dos anos, e principalmente, como eu falei, no segundo ciclo, dos 7 até ali os 10 anos, principalmente. E eu quero trazer para vocês 3 principais formadores, influenciadores da sua identidade. E você precisa entender isso de maneira muito clara para ensinar para os seus filhos. O primeiro grande e o mais forte influenciador da identidade do ser humano deve ser Deus. A sua identidade, ela é formada e deve ser formada por Deus. Então é preciso entender o que Deus diz ao seu respeito, para que você possa trazer isso para os seus filhos. Filho, Deus diz que você é amado. Deus diz que você é santo. Deus diz que você é íntegro. Deus diz que você é verdadeiro. Deus diz que você é o melhor dessa terra. Deus diz que você é a imagem e a semelhança dele. Deus diz que você é filho dele. Então, quando você entende esse ponto, você começa a transmitir para os seus filhos, e a identidade do seu filho começa a ser formada segundo a identidade que Deus estabeleceu. Viver essa identidade, ela vai ser transformadora. Porque existem outras pessoas, outros ambientes que formam a identidade dos nossos filhos. Mas se os nossos filhos estiverem formados, estiverem fortalecidos na identidade que Deus dá a eles, eles não serão influenciados pelos outros pontos de influência. Isso que eu quero que você entenda. Se alguém chegar para o seu filho, se alguém chegar para os meus filhos e falar assim: ah, você não é amado,
Os meus filhos automaticamente vai dizer, você não sabe o que você está dizendo. Porque os meus filhos sabem que em primeiro lugar eles são amados por Deus, e em segundo lugar eles são amados pelo pai e pela mãe. Então, quando seus filhos têm essa convicção, eles não vão permitir ser alimentado pelas mentiras que os outros ambientes, os outros influenciadores vão trazer para eles. Por quê? A identidade está sendo formada numa rocha, a identidade está sendo formada num alicerce seguro. Então, por isso a importância de conhecermos e entendermos o que Deus diz a respeito do seu filho, o que Deus diz a respeito de cada um de nós. Então você precisa fortalecer a identidade do seu filho. Como Deus te vê? Quem é você para Deus? Sabe, se eu perguntar para o seu filho, ou se você perguntar para o seu filho, filho, quem é você? Faz esse teste, pergunta para o seu filho, filho, quem é você? Olha, a Noemi já pegou uma frase forte aqui, ó. Quando eu, como mãe, entendo o amor de Deus por mim, eu transfiro esse amor aos meus filhos, e esse é o ponto central, a construção da identidade deles. É isso, gente. É isso. Então você como mãe, você como pai, em primeiro lugar você precisa entender a identidade que você tem em Deus. Se eu perguntar para o seu filho quem ele é e ele não sabe responder, automaticamente você como pai também não sabe responder. Se eu perguntar para você, quem é você? Fale para mim em poucas palavras, quem é você? Se você não sabe responder quem é você, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou isso. As pessoas confundem aquilo que elas fazem com aquilo que elas deveriam ser, porque o que você faz não define quem você é. Isso é muito sério. Você não é médico, você não é engenheiro, você não é um líder, você não é, você está fazendo essas coisas, porque uma hora isso pode parar, e se isso parar, você vai deixar de existir? Eu sou jogador de futebol. Não, você não é jogador de futebol, você está sendo um jogador de futebol. O jogador de futebol uma hora para de jogar, se ele para de jogar, ele deixa. Por isso que é o erro que muitas pessoas cometem quando elas fazem da sua profissão, quando as pessoas transferem a identidade delas na profissão delas, quando as pessoas transferem a identidade delas em cima de alguém ou de alguma coisa. O que define você não é alguém ou alguma coisa. O que define você é a palavra que vem do alto ao seu respeito. Algo que a quem você é não se altera, independente da vida, independente do momento que você estiver vivendo. Independente do momento que você estiver vivendo. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, as pessoas têm mais do que uma profissão. A pessoa atua em várias áreas no mercado de trabalho. Porque isso não define você, não é o seu trabalho. Nós não somos, é lá que o João escreveu, nós não somos a nossa função exercida. Nós não somos. Você não é o que você faz. O que você faz é resultado de quem você é. O que você faz é resultado de quem você é. E o que você é não se altera nunca. Então, por isso que você precisa entender de uma vez por todas a importância de entender a sua identidade em Deus. Porque em Deus, quem eu sou? Eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Eu sou filho de Deus. E isso não muda nunca. Isso nunca vai mudar. Por mais que eu me esforce tentando pensar de maneira diferente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mudar quem eu sou. Por quê? Porque a minha identidade, ela tem que estar fortalecida em Deus. Mas o grande problema
que muitas vezes nós enfrentamos é o segundo bloco de influência. O primeiro bloco de influência que nós devemos a cada dia trabalhar e fortalecer é Deus. Nós temos que ser influenciados pela nossa identidade em Deus. Mas nós temos o segundo bloco de influência, que são os nossos pais. Os nossos pais que dizem, muitas vezes, você é preguiçoso, você não faz nada direito, você é bagunceiro, ai, você é muito quieto, ai, o meu filho não fala, ai, meu filho não tem boca para nada. Às vezes não falamos para os nossos filhos, mas falamos para as pessoas, e falamos muitas vezes perto dos nossos filhos. Ai, o meu filho não tem boca para nada, o meu filho é muito quietinho. Ai, o meu filho, ele apanha na escola e fica quieto. Ai, o meu filho, ai, minha filha, ela é muito teimosa. Então veja bem, os nossos pais são uma das fontes de maior influência na formação da nossa identidade. Aquilo que nós ouvimos dos nossos pais veio para grudar na nossa identidade. Então nossos pais fizeram muitas coisas que foram boas. Eu, como pai, eu fiz muita coisa e tenho feito muita coisa boa. Mas o meu filho vai ter que aprender que os momentos de falha, os momentos que um pai erra, uma mãe erra, precisa ser ressignificado. Nós precisamos ressignificar isso. Então, coisas que você vivenciou, coisas que você ouviu, coisas que você passou, que te feriram, que te magoaram, que te bloquearam, que te impediram de prosperar, que te sabotaram, lá na infância, e coisas às vezes que foram ditas ou foram feitas pelos seus pais. O que você precisa fazer? Você precisa ressignificar tudo isso. E agora que você é um pai, uma mãe, o que você tem que fazer? Você precisa tomar muito cuidado na criação dos seus filhos para não cometer os mesmos erros que cometeram com você. Você precisa muito cuidado para isso. Você não pode falar coisas para os seus filhos no calor da emoção. Por quê? Porque a emoção é passageira. As atitudes são permanentes. Aquilo que você sente, a raiva que você sente, ela vai passar. Mas aquilo que você fez nunca mais vai ser apagado. Nunca mais se apaga. Então preste muita atenção nas suas emoções. Você precisa aprender a ser um gestor das suas emoções. Principalmente quando diz respeito à criação de filhos. Tem momento que o sangue sobe? Tem, mas nesse momento a gente não pode fazer nada. Porque é nesse momento que você faz, e é nesse momento que você fere, é nesse momento que você marca, é nesse momento que você vai tirar o brilho do seu filho e da sua filha. Então o cuidado que nós precisamos ter é qual? Entendendo que as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. As atitudes são permanentes. Então o que você precisa entender? Que a partir de agora, você precisa fortalecer a identidade dos seus filhos. Sempre da seguinte forma: a primeira identidade que precisa ser vivida e precisa ser proclamada é a identidade que nós temos em Deus. A segunda identidade, você como pai tem que se policiar para o melhor que você puder fazer. Porque aquilo que você faz vai influenciar a identidade dos seus filhos. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você mostra vai influenciar a identidade do seu filho. Então, se você tem crença de escassez, você vai influenciar o seu filho. Se você não tem uma vida de temor a Deus, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, não queira que o seu filho tenha essa intimidade. Se você faz coisas perto do seu filho, como mentir, como ter vícios, isso vai gerar identidade no seu filho. Então o que você precisa fazer? Você precisa policiar, você precisa tomar cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala diante dos seus filhos. Porque isso vai gerar influência. Os três
principais mecanismos de influência de identidade é Deus, os pais e, em terceiro lugar que eu quero colocar, são as outras pessoas. As outras pessoas que nos rodeiam, as pessoas que rodeiam. Por exemplo, no seu filho, uma grande porcentagem da identidade do seu filho pode ser tanto benéfica quanto não, pode ser gerado pela professora dele. Os principais responsáveis por gerar brilho ou escuridão na vida das crianças são os pais, são os professores, são os pastores, são as pessoas que estão numa posição de influência. Então veja como isso é sério. Nós temos que blindar os nossos filhos, principalmente com a primeira influência da identidade. Porque pensa bem, eu já tive situações com os nossos filhos aqui em casa, de situações que eles chegam com um discurso que eles ouviram da professora dentro da sala de aula. Mas é um discurso que eu sei que é um discurso que limita, que bloqueia meu filho, que vai impedir ele de ter sucesso. Então agora eu tenho que corrigir aquilo que a professora fez. Porque eu posso falar uma coisa para você? Grande parte dos adultos que são responsáveis pela educação são pessoas completamente feridas e bloqueadas. Bloqueadas em vários aspectos. São pessoas que têm ali suas crenças de identidade distorcida, crença de capacidade distorcida, crença de merecimento distorcido, bloqueio, até mesmo bloqueio de aprendizado, crença de pertencimento também desfocada. Então você imagine, se as minhas crenças estão desfocadas, automaticamente eu vou passar para os meus alunos, eu vou passar para aqueles que estão ao meu redor. Então é muito importante que você tenhamos esse entendimento dentro do nosso contexto familiar. A importância de proteger os nossos filhos contra aquilo que tenta apagar a luz dos nossos filhos. O seu filho, a sua filha, nasceu para brilhar nessa geração. Uma geração que está corrompida. Como eu falei, está lá na Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz isso em Filipenses 2,15. Que nós, os nossos filhos, eles nasceram para brilhar como estrelas no universo. Um universo em escuridão. E o que brilha no universo são as estrelas. E eu disse para você, não é o brilho do mundo, não é a fama desse mundo, porque esse mundo, ele é mau, e aquilo que alimenta esse mundo são coisas que não fazem bem para as pessoas. Você ouve músicas, você ouve noticiários, você ouve tanta coisa no seu dia a dia, e tanta coisa que você ouve no seu dia a dia, que alimenta a sua crença, que alimenta os seus medos. Você precisa entender que aquilo que você está ouvindo está gerando, às vezes, até mal para o seu filho. Existem músicas que não dá para você ouvir. Tem música que não dá para ouvir perto da criança. Pega isso como termômetro. Se não dá para ouvir perto de uma criança, nem você pode ouvir. As músicas que fazem sucesso hoje são músicas que falam de traição, são músicas que falam, deixei ele para ficar com você, deixei ela para ficar com você, você está na cama, mas quem devia estar? Aí sou eu. Essas são as músicas. Essas são músicas que os pais ouvem hoje e querem que os seus filhos brilhem. Olha a mensagem que a música está transmitindo. Mas o ritmo é tão gostoso, mas a música é tão gostosa, mas a música é tão empolgante. É assim que funciona. É empolgante, mas o que está sendo ensinado? A informação, você precisa entender. Você precisa entender. E eu vou dizer para você que às vezes a gente tem que tomar cuidado até com o louvor que a gente ouve. Tem muita música evangélica ruim. Tem muita música evangélica que é ruim, que ensina coisa errada, que ensina coisas que não são boas.
Então você precisa entender, você precisa ter um filtro. Peraí, qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem que está sendo transmitida? Qual que é a mensagem quem está no centro? Quem está sendo enfatizado com isso? Está sendo enfatizado o erro, o adultério? Está sendo enfatizada a traição? Está sendo enfatizado o medo? Está sendo enfatizado o homem, o egocentrismo? Ou está sendo enfatizado aquilo que realmente faz com que a glória seja toda de Deus? Pensa uma coisa comigo. Nós precisamos muito ter o seguinte entendimento, de que os medos que você carrega, tem muita gente que chegou agora, eu já estou praticamente finalizando a nossa live, eu comecei 8 horas a live, eu estou assim, quase finalizando. Quem quer que termina, fala aí, termina. Ou quem quer ouvir, que agora chegou, que quer ouvir, fala, eu quero ouvir, eu quero mais, quero aprender. Olha aqui. Eu já falei sobre medo. Eu já falei sobre trabalhar em cima de respeito ou de medo. Eu já falei a respeito de você, como é importante você ensinar a identidade dos seus filhos das 3 formas. E nós precisamos ter muito claro isso, tá? Eu vou fazer uma revisão rápida aqui. Olha só. O brilho que o mundo quer oferecer não é o brilho que nós temos que incentivar os nossos filhos. Nós não temos... Fala, Laurence, meu amigo, seja bem-vindo. O brilho que o mundo oferece é um brilho enganoso. O sucesso, a fama que o mundo oferece, ele é enganoso. O que nós estamos observando muitas vezes são crianças, jovens, que cresceram dentro de um contexto religioso e com o tempo cresce, descobrem a fama, ficam famosos e depois abandonam a fé em troca de um brilho que o mundo oferece. Mas não é esse brilho que nós temos que ensinar e que nós temos que conduzir os nossos filhos. O brilho que a Bíblia diz é exatamente o seguinte entendimento que está em Filipenses 2,15. Nós somos filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Esse é o ambiente que nós estamos. Esse é o ambiente que o seu filho está inserido. Uma geração que é depravada. Uma geração que envergonha a Deus através das atitudes, através do comportamento. Uma geração que tem envergonhado a Deus. Hoje é difícil você ligar uma televisão e assistir televisão com os seus filhos na sala, porque vira e mexe, aparece uma depravação na sua televisão. E o que a Bíblia nos traz? O que a Bíblia nos traz? A Bíblia nos traz o entendimento de que nós somos estrelas brilhantes. Estrelas brilhantes neste mundo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a brilhar neste mundo como a estrela brilha no universo. E como que você vai fazer isso? Como que você vai ensinar o seu filho a brilhar nesse mundo depravado? Vamos lá. Como que você vai fazer o seu filho brilhar? Como que você pode contribuir para o seu filho brilhar neste mundo? Eu trouxe para vocês aqui o entendimento. Vamos lá. A Suane está dizendo aqui, até alguns desenhos é complicado. É verdade, até desenho. Hoje é complicado deixar as crianças sozinhas assistindo televisão, mexendo no celular. É verdade, não tem como. Porque essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas nós temos um compromisso de conduzir os nossos filhos para serem como estrelas brilhantes no universo, nessa geração. Mas como pais sem informação, como pais
sem identidade, como pais cheios de mazelas, dores e tristezas, vão conseguir fazendo isso? Como que nós, sendo pais cheios de dores, vamos conseguir fazer isso? Então, o primeiro ponto, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados na nossa paternidade. Precisamos ser curados na nossa identidade. Precisamos ser curados do nosso passado. Se você não teve um pai, uma mãe que fez exatamente como você gostaria, você precisa entender que você não pode mais ser governado pelos sentimentos que aconteceram no passado. Então, 3 formas do seu filho receber influência. O seu filho vai de qualquer forma, ele vai receber influência de Deus, dos pais e dos outros. A influência de Deus, você precisa zelar com toda a sua força e fortalecer esse entendimento de identidade. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem e você pode o que Deus diz que você pode. A segunda identidade é a identidade dos pais. Você, como um pai, deve zelar, você, como uma mãe, deve zelar para que o seu comportamento seja exatamente um comportamento à luz das Escrituras, para dar o exemplo para os seus filhos. E o terceiro é as outras pessoas. O que as outras pessoas falam, o que as outras pessoas dizem, é o menos importante dos 3. Você não deve levar em consideração se aquilo que estão dizendo ao seu respeito é contrário àquilo que Deus diz sobre você. Como eu já disse nessa live, o que mais importa é você agradar um só. Nós só precisamos agradar uma única pessoa, e essa pessoa é Deus. Faça tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Então a pergunta sempre é: esse comportamento que eu estou tendo agrada a Deus? Quando você bate no seu filho, agrada a Deus? Quando você grita, agrada a Deus? Quando você fala uma palavra grosseira, agrada a Deus? Então pense muito bem, cada um é capaz de examinar a si mesmo e ver o nosso comportamento. E entender, peraí, como que eu devo fazer então, que eu tenho certeza que essa atitude vai agradar a Deus? Se você deseja que o seu filho te respeite, se você deseja que o seu filho viva uma vida potencializada para brilhar, você precisa ser a principal referência dele. E para você ser a principal referência dele, a sua identidade tem que estar firmada em Deus. Você não é o que os seus pais disseram que você é. Você não é o que as pessoas dizem quem você é. Você é o que Deus diz que você é. E essa identidade que você tem que colocar na cabeça do seu filho. Filho, você é a imagem e a semelhança do Criador. Filho, você é filho de Deus. Filha, você é amada de Deus. Isso não pode ser um discurso. Isso deve ser uma realidade. Ok? Pessoal, deixa eu ver aqui o que o pessoal está escrevendo. Seria de franca graça, busco todos os dias, por isso agradeço minha mãe por ter me criado na igreja, ensinando a palavra forte, verdade. Olha que bacana. É isso mesmo, pessoal. Então, quando nós falamos da identidade que nós recebemos dos nossos pais, você deve entender uma coisa. Aquilo que seus pais fizeram por você, muita coisa foi boa, mas teve coisa que eles erraram. Isso acontece. Eu também, você também. Então, aquilo que os seus pais ensinaram para você que foi bom, você abraça e seja muito feliz e grato por isso. Mas as coisas que aconteceram que não foram tão legal, você precisa reconsiderar, ressignificar. Ok? O que você não pode é criar os seus filhos em cima das dores que você viveu no seu passado. Você não pode tirar como exemplo a metodologia que você foi criado. Você não pode usar essa metodologia. Por quê? Porque se foi algo que criou algumas coisas que feriram você, você também vai ferir seu filho. Você vai ferir sua filha. Então o que você precisa fazer?
Você precisa ressignificar. E aquilo que você não sabe fazer, você precisa aprender. E aí eu quero fazer um convite para você que está nessa live. Dia 18 de dezembro agora, eu vou dar um treinamento sobre análise de perfil comportamental para que você faça uma análise em você e em relação aos seus filhos. Análise de perfil comportamental fala de relacionamento. Como entender a outra pessoa. Como entender o seu filho. Como entender o seu cônjuge. Por que que ele faz do jeito que ele faz? Por que que ele fala do jeito que ele fala? Por que que ele se comporta da maneira que ele se comporta? Ah, o meu filho é muito a 1000 por hora. Meu filho brinca, o meu filho faz isso, o meu filho pula, o meu filho sempre quer ensinar. Por que que ele faz isso? Isso é um perfil. Você sabe qual que é o perfil? Nesse treinamento eu vou te ensinar. Mas para cada perfil tem uma maneira de você potencializar. Vamos imaginar aquela criança que é quietinha, aquela criança que é mais calada. Aí os pais dizem assim, ai, meu filho é tão caladinho, ai, meu filho é tão quietinho, como se isso fosse um problema, como se isso fosse algo ruim. Não, isso faz parte da personalidade dele. Isso faz parte da identidade dele. Então você que deseja aprender sobre isso, dia 18 de dezembro eu vou trazer esse ensinamento. E se você quiser participar desse treinamento, você manda um direct para mim aqui no Instagram e depois eu passo todas as informações para vocês, tá bom? Vai ser dia 18 de dezembro, a Noemi está dizendo aqui, o link está lá na bio com todas as informações. E se você quiser maiores detalhes, é só mandar uma mensagem para a gente, tá bom? Então eu quero ajudar você a ser um analista comportamental do seu filho. E principalmente você entender você. Por que que você é do jeito que você é? E eu posso dizer, você é do jeito que você é porque Deus fez você com um propósito. Deus fez você com potencial. E às vezes você não está usando o seu potencial. Você não está exercendo o seu potencial máximo. Porque você não sabe qual que é a sua personalidade. Você não sabe qual que é o seu perfil comportamental. Nesse treinamento, eu vou trazer e esclarecer tudo para você sobre perfil comportamental. Você vai entender os 4 tipos de perfis comportamental. E você vai entender o seu, vai entender o do seu filho e vai entender também do seu cônjuge. E o fato de você conhecer essas coisas vai potencializar os seus relacionamentos. Sabe por quê? Porque tudo que você ainda não vive é pelo que você ainda não sabe. Tudo que você não tem é pelo que você não sabe. Se você ainda não sabe lidar com algumas coisas, é porque você não tem as ferramentas certas. Então, esse treinamento é um treinamento que vai ajudar você a ter potencial nos seus relacionamentos, a exercer. Muitas pessoas que eu atendo como analista, hoje a atividade que eu estou exercendo é analista comportamental. Então, a minha especialidade é conhecer o comportamento humano. Por que que o homem, por que que a mulher, por que que o ser humano faz da maneira que faz, age da maneira que age. E como eu posso potencializar essa pessoa. Então hoje eu tenho me especializado a cada dia nisso. Eu tenho feito isso no meu relacionamento conjugal, tenho feito isso com os meus filhos e eu quero ensinar isso para você também. Tá bom? Então você que tem interesse em participar com a gente desse treinamento, é um treinamento de 9 horas. Não é um cursinho, não é uma coisa qualquer. É um treinamento que vai potencializar você em todas as áreas da sua vida. Principalmente com o seu filho, principalmente nos seus relacionamentos e até mesmo no seu relacionamento profissional, em todas as pessoas. Você vai começar a entender as pessoas ao seu redor. E você vai ser uma pessoa capaz de fazer leitura do ambiente e vivenciar e potencializar o ambiente que você está. Tá bom? Se você quiser maiores informações, entra no direct, a gente vai esclarecer, vai tirar todas as dúvidas para você. Tá bom? Obrigado por você ter aqui acompanhado a nossa live. Semana que vem nós vamos ter mais 2 lives. Nós vamos fazer live de segunda e de quarta-feira. Tá bom? Foi muito bom esse tempo aqui. Agradeço você por fazer parte dessa comunidade de pais que constroem destino. E se você também quiser fazer parte dos nossos alunos, ter estar mais profundo no conhecimento, nós temos a nossa Escola de Pais. A Escola de Pais, você pode ir no link aqui do Instagram, tá? Nós lançamos o primeiro módulo da Escola de Pais. A Escola de Pais vai ter 5 módulos. Nós lançamos o primeiro. E esse primeiro módulo está com um preço bem acessível.
Você pode entrar lá no link, você vai clicar, ainda tem uma possibilidade de parcelamento. Entra no link, no bio do nosso Instagram e faça parte da nossa comunidade, seja um dos nossos alunos da nossa Escola de Pais que Constroem Destino. Valeu, pessoal, um grande abraço para vocês, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente!